Olá, nossa aula de hoje é sobre os seres vivos e o ambiente, que fica na página 285 a 292. A ecologia é a parte da ciência responsável pelo estudo das relações de seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem. Os seres vivos são chamados de fatores bióticos e os não vivos, que compõem o ambiente, são chamados de abióticos. Essa relação entre os seres vivos pode ser entre indivíduos da mesma espécie, como dois ursos, ou de espécies diferentes, como um leão e uma zebra. Os seres vivos possuem várias estratégias para a sua sobrevivência no ambiente. É graças a essas estratégias que eles conseguem viver e se adaptar às adversidades. Por exemplo, se pensarmos em um ambiente com uma baixa disponibilidade de água, os seres que ali habitam precisam ter estratégias para sobreviver com esse recurso limitado. E se o ambiente for frio ou quente, vamos descobrir diversas adaptações dos seres no ambiente. As plantas, para garantir sua sobrevivência, as plantas apresentam diversas estratégias para lidar com os distúrbios do ambiente. A queda de uma árvore, a abertura de uma clareira e o aumento da luminosidade em uma região, por exemplo, são situações que as plantas precisam se adaptar. Em temperaturas baixas, alguns vegetais morrem durante a estação do outono e deixam suas sementes, que germinarão na primavera. Outros armazenam alimento nas raízes e perdem suas folhas, entrando no estado de dormência. Durante esse período, não há crescimento e nem produção de folhas ou de outra estrutura. A planta permanece dessa forma durante o inverno e volta a florescer na primavera. O formato cônico dos pinheiros também é uma adaptação a condições de frio intenso. Esse formato evita o acúmulo de neve e protege contra os fortes ventos. Em ambientes secos, as plantas também desenvolvem algumas estratégias, como, por exemplo, o desenvolvimento de raízes profundas ou muito ramificadas para absorver mais água. Outras estratégias são as folhas reduzidas ou modificadas em espinhos, que diminuem a perda de água pela lâmina foliar, camada de cera sobre as folhas, que também evita a perda de água, e caule, que armazena a água, como é o caso do cactus. Os manguezais são considerados ecossistemas costeiros de transição entre a terra e o mar. Nos mangues encontramos plantas com diversas adaptações para sobreviverem em um ambiente com alta salinidade. Para lidar com essa situação, as folhas podem excretar sais através da sua superfície. Outra situação é a baixa concentração de oxigênio no solo. Para isso, elas contam com pneumatóforos, que são estruturas que auxiliam na troca gasosa com o ambiente. Os animais. Os animais também apresentam estratégia para sobrevivência em condições extremas. Em ambientes secos, por exemplo, alguns animais, como os répteis, evitam a perda excessiva de água através de um revestimento especial no corpo que os deixa impermeáveis. As fezes secas e a urina produzida com pouco líquido, a excreção do ácido úrico, também é uma estratégia presente nesses animais. Alguns ainda vivem em ambientes úmidos, como tocas que conservam a umidade. Em ambientes quentes, seres vivos transpiram como forma de regular a temperatura corporal. A eliminação de água através da transpiração é uma forma de o calor sair do corpo quando a temperatura está alta. O tucano, por exemplo, ele perde calor através do bico. Vale lembrar que os animais possuem temperaturas diferentes. Há os animais endotérmicos, que mantêm relativamente constante a temperatura do corpo, independentemente do ambiente, como é o caso das aves e dos mamíferos. Os animais ectotérmicos apresentam temperatura variável, não constante, e limitada ao meio ambiente onde vivem, sendo este o caso dos anfíbios e dos répteis. Se eles estiverem num lugar frio, o corpo vai aquecer. Se estiver num lugar quente, o corpo vai esfriar. Eles se adaptam à temperatura do ambiente. Já os mamíferos e as aves não, ela é sempre constante. Os pinguins são aves presentes em regiões geladas
Esses animais encontrados na Antártica são bem adaptados a esse tipo de ambiente, já que possuem uma grossa camada de gordura que o protege do frio. Esses aves não conseguem voar, porém possuem uma grande capacidade de nadar. Existem animais que realizam grandes deslocamentos, a migração, para áreas em temperaturas mais favoráveis à alimentação e à reprodução em determinada época do ano. A migração é realizada por aves, alguns insetos e mamíferos. A própria reprodução dos animais está relacionada com o tipo de ambiente que vivem. Os peixes, por exemplo, colocam seus ovos na água. Seus ovos não possuem casca, já que eles não precisam de se preocupar com a perda de água pelo embrião. Os anfíbios, apesar de serem animais que vivem na terra, colocam seus ovos na água, já que os mesmos não possuem casca. E colocá-los na terra poderia desidratá-los. Já os répteis, aves e mamíferos apresentam ovos com casca. Esses mecanismos evitam que o filhote perca água para o ambiente. Além disso, promove uma independência da água para a reprodução. Uma forma de adaptação muito baixa é o acúmulo de reserva energética através da gordura e a hibernação. Alguns animais, como o urso, apresentam pelagem espessa e uma grossa camada de gordura sobre a pele que evita a perda de calor para o ambiente, além de servir como reserva energética. Os animais que não migram durante o inverno intenso, condição em que a busca de alimento é desfavorável, utilizam reserva de nutrientes armazenados sob forma de gordura corporal para garantir a energia necessária aos processos vitais. A hibernação consiste na economia de energia pelo animal através da diminuição do seu metabolismo durante certo período. É um sono profundo durante estações desfavoráveis, no qual os animais diminuem a temperatura corpórea para uma próxima à temperatura do ambiente. Animais como o urso, algumas espécies de morcegos e os hamsters hibernam. A hibernação é realizada por esses animais quando a temperatura do ambiente está muito baixa e a busca por alimento torna-se mais difícil. Nessas condições, os animais hibernantes complementam suas necessidades de energia apenas com a gordura armazenada nos seus corpos durante o período mais quente do ano. Essa foi a nossa aula de hoje.